fazendo a sua preparação. E o lateral esquerdo Enzo Dias. Enzo Dias foi apresentado. O repórter Felipe Cury acompanhou e traz as informações pra gente. Fala, Cury. Fala, galera do Troca de Passes, tudo certinho com vocês aí? Por aqui tá um pouquinho frio e tem bastante trabalho, viu? São Paulo tá treinando sempre em 2 períodos, 2 horas de treino pela manhã, 2 horas de treino pela tarde, pensando nesse ano de 2025. O São Paulo já está pensando também no jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro. Será a primeira partida do São Paulo em 2025, ela será disputada pela FC Series, que é um torneio de pré-temporada que São Paulo disputa aqui em Orlando, nos Estados Unidos. A grande novidade do dia hoje foi a apresentação do Enzo Dias, lateral esquerdo, que chega por empréstimo de 1 ano, vindo do River Plate da Argentina, e ele falou sobre esse novo desafio que ele tem na carreira dele, que é vestir a camisa de um gigante do futebol brasileiro. Já vestia a camisa de um gigante lá na Argentina, agora vai vestir a camisa de um gigante do futebol brasileiro, que é o São Paulo. Vamos conferir então um trechinho da entrevista do Enzo Dias. Quando supe a oportunidade de que São Paulo queria contar com mis servicios, yo rápidamente, hablé con mis agentes, yo conocía la institución, conocía este club, de qué se trataba. Vamos a hacer todo para estar a la altura y todos juntos formar un gran grupo para conseguir las cosas que tenemos durante este 2025. Outra novidade dos treinos desta segunda-feira foi que o técnico Luiz Ubeldia, pela primeira vez, dividiu a equipe em 2 times para fazer um treino coletivo. E aí, nesse momento que ele estava distribuindo os coletes, a gente ficou muito atento para perceber que equipe, de repente, poderia dar uma pinta de ser uma equipe um pouco mais titular, pensando já na partida de quarta-feira contra o Cruzeiro pela FC Series. E o técnico Luiz Ubeldia acabou montando 2 times que a gente pode dizer que são 2 times mistos. De um lado, por exemplo, tinha Caleri e Oscar, do outro, Lucas e Luciano. Então não deu muita pinta o Zubeldia de que time ele está pensando mesmo para essa estreia do São Paulo no ano de 2025. A gente segue acompanhando todas as informações do São Paulo aqui diretamente dos Estados Unidos e, é claro, ao longo da semana a gente vai abastecendo o Troca de Passes com as informações que vêm daqui direto dos Estados Unidos da América. Tá certo, pessoal? Um abração aí para vocês, um ótimo programa. Valeu, Cury. Muito obrigado pelas informações, ótimo trabalho para você. Deixa eu fazer o seguinte, eu fiquei lendo as notícias sobre o São Paulo hoje, com as informações dos nossos companheiros, e o São Paulo, lá no site, tem direitinho os 2 times utilizados pelo Zubeldia. A gente fez uma ilustração aqui para mostrar para vocês, e eu fiquei surpreso com a qualidade do elenco do São Paulo, assim, porque a gente olhando, né, mais desatentamente, fala, pô, São Paulo ainda precisa se reforçar muito e tal, mas aí eu olhei os 2 campinhos, reparei que são 2 times fortes. Por exemplo, esse foi um dos times usados pelo Luiz Zubeldia, Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira, né, na esquerda. Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas, Luciano, Ferreira e André Silva. Um bom time, né? Ali tem os seus ajustes, mas um bom time. Agora o outro time, ó. Jandrei, Ferrarese adaptado ali, né, como um lateral pela direita. Alan Franco, Juan e o Enzo Dias, que acabou de chegar. Alisson e Pablo Maia. William Gomes, Oscar, Eric e Caleri. Começa a se desenhar um elenco interessante para essa temporada de 2025. Lembrando que Alisson e Pablo Maia passaram boa parte da temporada machucados, são ótimos reforços muito bons para 2025. A chegada do Oscar. O Oscar, esse meio campo aí parece ser o titular, hein? Pois E o Lucas, hein? O que você faz com o Lucas, hein? Vai lá na frente, ué. Lucas lá de direito. Para mim, a grande dúvida é como Caleri e Ferreira. Como ele vai dispor, se ele for usar o quarteto, Lucas, Oscar, Luciano e Caleri, como ele vai dispor esses jogadores, como ele vai ter profundidade, gerar profundidade, e como ele vai dispor esses jogadores de forma também a equilibrar sem bola. Tem o Ferreira. Tem Ferreira. Ferreira tem que jogar, eu acho, né? Eu acho que o Ferreira está no lugar do Luciano nessa... Mas são boas opções. Não é, de uma certa maneira, um pouco... Pelo menos para mim, foi um pouco surpreendente a qualidade. Quando eu olhei os jogadores no campinho, eles me parecem melhor agora do que eu achava... Não os jogadores em si, mas o elenco do São Paulo me pareceu muito melhor agora do que eu via em 2024. Ou pelo menos eu via atuar, porque as atuações não condizem, ou pelo menos não condiziam, na minha modesta opinião, com o elenco que o São Paulo tem. Acho que o nível de jogo no fim do ano deu uma impressão pior, talvez, sobre o elenco. Bem isso. Acho que como não é uma sacola cheia de compras no mercado, e a gente às vezes esquece que os reforços podem estar dentro de casa, acho que Pablo Maia e Alisson são muito grande. Um acréscimo muito importante. Quando você olha, por exemplo, esses jogadores para atuarem por trás do centroavante,
seja Caleri, seja André, você tem jogadores com característica de passe, de armação, mas você tem alternativas de velocidade, de profundidade. Você tem Eric, você tem o Ferreira, você tem o William Gomes. Enfim, você tem alternativas boas para construir um time. No início a gente imagina que alguns jogadores vão se impor, né? Eu não sei dizer em relação à dupla de volantes, né? Porque o Luiz Gustavo é um nome Gustavo também, né? Que também pode se impor por espaço. Acho que o Alisson e o Pablo Maia são voltas. Fez um bom ano, Luiz Gustavo. Exatamente por isso. Mas embora o Alisson e o Pablo Maia sejam jogadores com um histórico bom no clube, enfim, difícil dizer. Dali para frente, eu acho que para começar o ano ele vai tentar acomodar Oscar, Lucas, Luciano, Caleri. Vamos ver. Acho que ainda falta o lateral esquerdo, né? Porque o Enzo Dias... Mas é bom jogador o Enzo Dias, hein? Sim. O Wendel não vai vir junho? A possibilidade do Wendel pro meio do ano, né? Se o Wendel chegar agora, melhor, né? Se vier no meio do ano, vai ter que se virar ali com apenas um lateral, improvisando. O River Plate, ele jogou bem esse lateral. Ataca muito espaço. O Patrick não continua? O Patrick vai sair. Vai sair. Que o Patrick não vai continuar. Mas assim, tem boas opções. Na direita tem o Igor Vinícius. Isso. O Zubeldia, na entrevista que deu hoje, lá nos Estados Unidos, ele falou em 4 nomes ainda, né? Ele quer mais 4 reforços para fechar o elenco. Essa foi a impressão. Aí, quando perguntado das posições, ele respondeu: e o que vocês acham? O que vocês acham? Onde é que a gente precisa de jogador? Aí citaram lá. Zagueiro. Lateral esquerdo, ele. Zagueiro. Volante. Você respondeu para todas as posições. Acho que ele quer jogador para todo lado ainda, Paulo. Mas eu acho que, assim, eu tô com você. Quando você olha, eu já tinha visto esse time do São Paulo. Se você for analisar a prateleira, né, de elenco, Flamengo está na frente, o próprio Palmeiras agora está na frente. O Botafogo, né, se não perder muitos jogadores, na minha opinião, está na frente. Mas o São Paulo está ali também já chegando. Eu acho que um time bem organizado com o Zubeldia, né, voltar de novo ser um time competitivo, como foi até setembro, outubro, por aí. Depois, aí, quando ele sai das competições, cai o nível, né, no Campeonato Brasileiro. Mas é até natural também, né, pelo desgaste dos jogadores. Mas é um time, é um elenco que vai dar trabalho nessa temporada. Como também, aparentemente, pelo menos na teoria e pelo que vem se desenhando, quem deve dar trabalho é o Cruzeiro. Sim. Né? Do Enzo Dias, o Felipe Leite chega para conversar com a gente lá da nossa redação de esportes, para trazer todas as informações sobre esse ex-jogador do River Plate. Boa noite, Fê. E aí? Boa noite, Ima. Boa noite a você, ao Thiago Salazar, a Alex Miller, todo mundo que nos acompanha neste Gazeta Esportiva. Pois é, falando de mercado da bola, o São Paulo apresentou hoje em Orlando, nos Estados Unidos, onde faz a sua pré-temporada, está no 5º dia de preparação. Enzo Dias, lateral esquerdo de 29 anos, como você bem falou, vem do River Plate por empréstimo e obrigação de compra, se, claro, o Enzo Dias e o São Paulo cumprirem determinadas metas. Minutagem, quantidade de partidas como titular, enfim. Enzo Dias foi apresentado. Em sua apresentação, ele explicou o porquê escolheu a camisa 13. Sim, torcedor de São Paulo, o Enzo Dias vai vestir a camisa que foi do Rafinha por bastante tempo. Falou que é um número especial para ele. O filho escolheu quando ele chegou no River Plate. Percebeu que a camisa estava vaga, recebeu a bênção, então pegou a camisa 13 para usar. O que a gente traz agora, Má, é um material feito pela própria TV de São Paulo, a SPFC Play, trazendo então as primeiras palavras de Enzo Dias, lateral esquerdo de 29 anos, como jogador do São Paulo Futebol Clube. Pode rodar. La verdad que estoy muy contento, fueron días pesados, días que no se pasaban, que se hacían eternos, pero bueno, hoy ya disfrutando de mis compañeros y disfrutando de toda la gente del club, que la verdad que me recibieron muy bien. Mi nombre es Enzo Díaz, mi posición es lateral izquierdo, vengo de River Plate, mi edad es 29 años, muy contento cuando me enteré que Sao Paulo quería contar con mis servicios, la verdad que lo pensé con mi familia y no dudé tomar esta decisión y hoy me siento muy contento y entrenando al máximo para afrontar toda esta temporada y todos juntos conseguir los objetivos. Mis nuevos compañeros me recibieron muy bien, predispuesto para lo que necesite, toda la gente del club también, así que juntos nos vamos a acoplar rápidamente para, como te dije, afrontar estos desafíos que tenemos en el 2025 y trataremos de lograrlo todos juntos.
conseguir los mayores logros que se puedan y bueno, como te digo, trabajando siempre juntos, siempre con un buen grupo, con toda la gente tirando para el mismo lado y bueno, ojalá que sea un gran 2025 para todos. A los hinchas de Sao Paulo, bueno, quiero agradecerle por el apoyo y bueno, que en este 2025 vamos a estar todos juntos, vamos a luchar todos juntos, vamos a hacer fuerza todo para el mismo lado para conseguir los objetivos. Então tá aí, as primeiras palavras de Enzo Dias, novo reforço do São Paulo como atleta do Tricolor. Foi a segunda contratação oficializada pelo São Paulo nesta janela de transferências. O Tricolor, time da Barra Funda, já tinha anunciado a contratação, a chegada do Oscar, camisa 10 do time. Então devolvo para vocês aí no estúdio com a pergunta. Enzo Dias chega para ser titular do São Paulo? Valeu, Fê, pelas informações. Eu já jogo para vocês aí na mesa. Thiago Salazar chega para ser titularzaço, lembrando que o Wendel do Porto assinou pré-contrato, mas só chega aí no meio do ano. Poucas dúvidas, bom, poucas não, nenhuma dúvida, chega para ser titular. Se ele vai se consolidar como titular, a gente não sabe, vai depender do nível de adaptação. Tem gente que chega aqui no Brasil, demora um tempinho, tem gente que vem da Argentina e parece que não sente absolutamente nada, joga da mesma maneira, vai depender de quanto tempo ele vai demorar para se adaptar, mas que ele já vai chegar como titular, ganhando oportunidade como titular, até para mostrar serviço e dar ao torcedor e principalmente à comissão técnica essa capacidade de avaliação, não tenho nenhuma dúvida. E em termos de potencial, eu entendo que ele deve mesmo ser o titular de São Paulo nesse momento. Com a saída do Rafinha, fica o Vinícius. O Wendel deve chegar só depois do meio do ano. Mas para mim, poucas dúvidas. Vem de um grande time argentino, está acostumado com grandes jogos, é um jogador experiente, na faixa etária ali em que os preparadores físicos ali falam que é o auge, né, do atleta de futebol. Então, assim, nenhuma dúvida de que o Enzo chega para ser titular e, assim, estou botando uma fé, viu? Acho que tem tudo para dar certo no São Paulo. Primeiro, eu acho que qualquer lateral esquerdo que fosse contratado já chegaria como titular no São Paulo, né? Porque Sim. O Patrick Lanza ficou depois da saída do Wellington e a gente sabe que o Zubeldia não é o fã número 1 do Patrick Lanza, né? Não que não tenha qualidade, que não tenha talento, que não possa evoluir, mas nesse momento não seria o jogador talhado para ser titular do São Paulo. Então o São Paulo teria que contratar um lateral esquerdo. Contratou. Então é óbvio que ele chega para ser titular. Agora a gente já tem que pensar um pouquinho mais para frente. Se o Wendel chega no meio do ano, o Enzo tem 4 meses aí, por exemplo, para ganhar espaço, tomar conta e dificultar o Wendel a jogar quando ele chegar. Quando ele chegar vai ter que mostrar, né? Vai chegar tomando. Imagina, o cara vai bem, é campeão paulista pelo São Paulo, deitando e rolando, vai chegar o Wendel, vai tirar o cara. Aí o Wendel vai esperar um pouquinho. Exatamente. Veremos cenas dos próximos capítulos aí. Um pouquinho aqui sobre o São Paulo, porque o técnico Luiz Zubeldia deu entrevista ontem. E Fê, conta pra gente aí o que ele disse, tá contigo. Boa noite, Má. Boa noite para todo mundo. Só antes da gente trazer a sonora do Luiz Zubeldia, que sim falou sobre reforços, falou sobre Oscar e Luciano jogarem juntos, uma atualização aqui de última hora, porque o presidente Júlio Casares enviou um áudio para a equipe de reportagem do Globoesporte.com, dando os créditos, portanto, e ele deu uma resposta às falas da Leila, que ironizou dirigentes que, segundo ela, vão para a Disney fazer pré-temporada para passear. E aí o Casares usou os títulos mundiais, os 3 títulos mundiais conquistados pelo São Paulo, para ironizar essa fala da Leila. Vou só trazer um trechinho aqui para vocês, rapidamente. Casares falou então para a reportagem do GE. Para nós, economicamente, mercadologicamente e profissionalmente, em performance esportiva, tem sido muito positivo. Claro que o São Paulo, assim como o Flamengo, que já foi campeão do mundo, o São Paulo 3 vezes, causa uma grande repercussão e esses convites serão reiterados. Portanto, o Casares dá uma resposta indireta à Leila, não cita a presidente do Palmeiras, mas está aí então o registro da resposta do mandatário tricolor. Agora sim, Luiz Zubeldia concedeu a primeira entrevista coletiva lá em Orlando, onde São Paulo faz a sua pré-temporada. Falou sobre reforços, se está na expectativa de receber mais algum incremento ao elenco, ao plantel. E também falou sobre a possibilidade de Oscar e Luciano jogarem juntos. Vale a gente lembrar que o Luciano tinha jogado como um 10 sob o comando do Luiz Zubeldia, mais articulando jogadas do que à frente. Oscar chega então para suprir esse papel. E aí, dá para os dois jogarem juntos? Com a palavra, Luiz Zubeldia. Sin ir a las posiciones, estamos trabajando en 3 o 4 jugadores más para poder tener ya un equilibrio importante. Lo más importante, como falo siempre, es que yo siempre digo, un buen brasilerado lo hace el plantel, lo hace la plantilla. Está más que claro que siempre un jugador creativo, un jugador
pase diferente, de construcción, es complementario con un jugador que vive del gol. O sea, eso es una lógica pura que la estábamos buscando para poder tener un plantel, para tener en el plantel esa opción, ¿no? Esa opción del jugador que tiene un poco de construcción, un poco de pases importantes para los atacantes y sobre todo en zonas más centralizadas, ¿no? Así que esa pieza, como falé hace un tiempo atrás, era importante para nosotros. Soy contundente, jugador que tiene gol, un jugador que es asistidor o creativo, são complementares. Então tá aí, Má, a palavra de Luiz Beldia, técnico do São Paulo. Tricolor continua sua preparação lá nos Estados Unidos. Boa noite a todos vocês, devolvo para o estúdio. Obrigada, Fê, pelas informações. Boa noite, bom descanso. E eu já solto para vocês aí, que são dois assuntos diferentes. Eu acho que o Júlio Casares, claro que... Mandou esse áudio rindo, eu aposto. Conhecendo o Júlio como eu conheço, ele mandou rindo. Vou responder a ela. Do alto também, da pomposidade tricolor, né? Ele deve ter pego também o celular e mandou um áudio falando, dando recado sem citar, né? Mas faz parte. Falou aquilo que a gente estava comentando aqui, da grana. É por isso que eu falo, alguém vai ter que mostrar aí quanto que ganha. Eu não sei se temos essa informação amanhã, mas quanto que ganha? Porque a justificativa dele é aquilo que a gente vinha falando aqui, quanto que ganha. Pois é. E a Leila cutucou e talvez não ouça só do Casares, né? Talvez ouça mas é uma besta. Do próprio Cruzeiro, do Fortaleza, né? Enfim, então... Agora... que Luciano e Oscar podem jogar juntos, eu acho meio óbvio. Eu acho nem... Mas que vão jogar juntos. Eu acho que não tem. Acho que é Lucas, Oscar, Luciano e Caleri, né? Esse é o time? O Luciano que eu não sei. O Lucas, o Oscar e o Caleri... Quem seria aqui no Luciano? Ferreirinha? Né? É o Ferreirinha que está ali como um... Bem. Sim, mas eu acho que o Luciano terminou como artilheiro do campeonato. Do São Paulo no ano. Mas até aí... Até aí Então você vai jogar no lixo que o cara fez porque tem não no lixo, mas ele nunca foi um titular absoluto. Né? Foi. Por pouco tempo. Logo depois ele perde no título da Copa do Brasil, ele já está no banco. Ele vai para o banco no título da Copa do Brasil, é reserva dos dois jogos. Tem um significado e depois diferente. Ele fica naquela vai, vem, Tanto é que tem São Paulino que o considera ídolo. Tem. Muitos São Paulinos acham o Luciano. Eu tenho muita dificuldade de concordar. Essa questão de idolatria eu não concordo é muito pessoal. E tenho dificuldade de respeitar essa opinião. Aí você vai mais além. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de respeitar essa opinião. Tem até uns amigos nossos aí da imprensa que defendem essa tese. Eu tenho minhas dúvidas aqui. Mas eu não vejo ele como titular absoluto. Os outros três eu vejo. Veremos aí o que o Beldia vai fazer, porque todo torcedor com quem eu tenho conversado quer que esses dois joguem juntos, pensando no Oscar. Pelo elenco, o Luciano vai ser titular. Se o Ferreirinha jogar nesse auge dele aí pelo São Paulo, joga o Ferreirinha. Ok. Bora falar então agora, o Barcelona arrasou o grande rival Real Madrid na final da Supercopa da